Por 70 anos, eles choraram junto aos rios da Babilônia. Jerusalém era apenas uma memória distante, uma cidade em ruínas, um símbolo de um reino perdido. Mas o que acontece quando a profecia de um Deus que muitos pensavam ter se esquecido de seu povo se cumpre através de um rei pagão? Esta é a história do retorno mais improvável da história. Vamos voltar um pouco. A Babilônia, o império que parecia invencível, aquele que destruiu Jerusalém e levou seu povo cativo, finalmente caiu. Como um colosso com pés de barro, o grande império de Nabucodonosor foi conquistado por uma nova potência mundial. O Império Persa, liderado por um homem cujo nome ecoaria para sempre na história judaica, Ciro, o Grande. Muito antes de Ciro nascer, o profeta Isaías já havia falado sobre ele, chamando-o de pastor de Deus, aquele que cumpriria a sua vontade. E Jeremias, o profeta que chorou a queda de Jerusalém, também havia dado um prazo. O cativeiro duraria 70 anos. E no tempo exato, como um relógio divino, a história virou. No primeiro ano de seu reinado sobre a Babilônia, em 538 a.C., Ciro emitiu um decreto que chocou o mundo antigo. Inspirado pelo próprio Deus de Israel, ele não apenas permitiu que os judeus voltassem para sua terra, mas ordenou e financiou a reconstrução do Templo de Jerusalém. Imagine a cena. Um rei pagão, adorador de outros deuses, se tornando o instrumento para a restauração da adoração ao Deus único. A profecia estava se cumprindo diante dos olhos de todos. A notícia se espalhou como fogo entre os exilados. Esperança, uma emoção que parecia morta, renasceu nos corações. Liderados por um homem de linhagem real, Zorobabel, descendente do rei Davi, e pelo sumo sacerdote Josué, cerca de 50.000 exilados se prepararam para a jornada. Não era uma viagem simples. Era um caminho longo, perigoso, atravessando centenas de quilômetros de deserto. Eles não viajavam de mãos vazias. Ciro ordenou que os tesouros do templo, os utensílios sagrados de ouro e prata que Nabucodonosor havia roubado, fossem devolvidos. Cada taça, cada bacia, era um elo tangível com o passado glorioso e uma promessa para o futuro. A alegria da liberdade se misturava com a ansiedade da viagem e a incerteza do que encontrariam. A terra que seus pais descreviam estava agora desolada. Como seria reconstruir uma nação a partir do zero? Após meses de viagem, eles finalmente chegaram. A visão deve ter sido desoladora. Jerusalém era uma sombra do que fora. Mas eles não perderam tempo. A primeira prioridade não foi construir casas para si mesmos, mas restabelecer a conexão com Deus. Eles reconstruíram o altar no exato lugar onde ele ficava, e pela primeira vez em décadas, o fogo sagrado voltou a queimar, e os sacrifícios da manhã e da tarde foram oferecidos novamente. O som das orações e dos cânticos ecoou mais uma vez pelas colinas da Judéia. Com o altar estabelecido, o passo seguinte era lançar os fundamentos do novo templo. Quando os alicerces foram finalmente postos, a emoção transbordou de uma forma inesperada. A Bíblia nos conta que houve um som confuso. Os jovens, que nasceram no exílio e nunca viram o primeiro templo, gritavam de alegria. Eles viam o começo, a esperança, o futuro. Mas os mais velhos, os sacerdotes e levitas que se lembravam da magnificência e da glória do templo de Salomão, choravam em voz alta. Suas lágrimas não eram de tristeza, mas de uma profunda emoção, uma mistura de saudade do passado e gratidão pelo presente. A alegria e o pranto se uniram num som tão alto que podia ser ouvido de longe. Era o som de um povo renascendo. No entanto, a alegria da reconstrução logo encontrou um obstáculo formidável. Os povos vizinhos, que haviam se estabelecido na região durante o exílio dos judeus, não viram o retorno com bons olhos. Eles se sentiram ameaçados.
Primeiro, ofereceram uma ajuda falsa, querendo se infiltrar no projeto para sabotá-lo. Quando Zorobabel sabiamente recusou, a oposição se tornou aberta e feroz. Eles começaram a desanimar os construtores, espalhando boatos, intimidando os trabalhadores. Em seguida, usaram a burocracia como arma, enviando cartas ao novo rei da Pérsia, sucessor de Ciro, acusando os judeus de rebelião e dizendo que se o templo e a cidade fossem reconstruídos, eles parariam de pagar impostos. A tática funcionou. O rei, temendo uma revolta, ordenou a paralisação imediata da obra. Por quase 15 anos, o sonho ficou em pausa. O templo inacabado, apenas com seus alicerces, ficou exposto ao tempo, coberto de mato, e o povo, desanimado, se desviou do foco. Eles começaram a construir suas próprias casas, painéis de madeira, casas confortáveis, enquanto a casa de Deus permanecia em ruínas. A prioridade havia se invertido. Foi nesse momento de desânimo e apatia espiritual que Deus interveio novamente, não com um decreto real, mas com o fogo da palavra profética. Ele levantou 2 profetas poderosos, Ageu e Zacarias. As palavras de Ageu foram diretas, um verdadeiro choque de realidade. Ele perguntou ao povo: é tempo de vocês habitarem nas suas casas bem acabadas, enquanto esta casa, a casa de Deus, permanece em ruínas? Olhem para os seus caminhos. Vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Comem, mas nunca ficam satisfeitos. Recebem salário, mas o colocam numa bolsa furada. A mensagem era clara. A falta de bênção em suas vidas estava diretamente ligada ao abandono da obra de Deus. Ao mesmo tempo, Zacarias trazia visões de esperança, lembrando o povo do futuro glorioso que Deus tinha para Jerusalém, encorajando-os a olhar além das dificuldades presentes. As palavras dos profetas foram como um despertador. O povo foi tocado em seu coração. O espírito de Zorobabel, o governador, e de Josué, o sumo sacerdote, foi renovado. Eles entenderam o recado. Com fé e coragem renovadas, eles convocaram o povo e, desafiando a ordem real, retomaram a construção. A oposição novamente se levantou, mas desta vez a resposta foi diferente. Quando questionados, os líderes judeus apelaram para o decreto original do rei Ciro. Uma busca foi feita nos arquivos reais e, para surpresa de todos, o documento foi encontrado. O novo rei, Dário, não apenas confirmou o decreto de Ciro, mas foi além. Ordenou que os governadores vizinhos não apenas parassem de atrapalhar, mas também usassem os impostos da região para financiar a obra até sua conclusão. A oposição foi silenciada pela própria lei que tentaram usar contra os judeus. Com vigor renovado e a bênção do rei, o templo foi finalmente concluído e dedicado com grande alegria no ano 516 a.C., exatamente 70 anos após sua destruição. A história do retorno do cativeiro e da reconstrução do templo é muito mais do que um relato histórico. É uma poderosa lição sobre fidelidade, prioridades e a soberania de Deus. Ela nos ensina que Deus cumpre suas promessas, no tempo dele e da maneira dele, usando até mesmo reis pagãos para realizar seus planos. Mostra-nos que, mesmo quando enfrentamos oposição feroz, a perseverança na fé, alimentada pela sua palavra, pode superar qualquer obstáculo. E nos deixa com uma pergunta muito pessoal, tão relevante hoje quanto foi na época de Ageu. Qual é o templo em sua vida que você tem deixado em ruínas? Pode ser seu tempo de oração, seu relacionamento com sua família, seu serviço na comunidade, sua integridade. O que você tem priorizado, construindo suas casas forradas, enquanto a casa de Deus, as coisas que realmente importam para Ele, ficam em segundo plano. Que esta história nos inspire a reavaliar nossas prioridades e a reconstruir com coragem e fé aquilo que é verdadeiramente essencial. Obrigado por assistir.
Se essa história tocou você, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem de esperança. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias incríveis da Bíblia. Até a próxima.